inspeção inicia-se durante a entrada do paciente na sala de exame. Nesse momento, deve-se observar a atitude e postura da cabeça. Normalmente, a cabeça é mantida ereta, perpendicular ao solo e movendo-se de maneira coordenada com o restante do corpo. Para a realização da inspeção estática, é necessário que o paciente desnude o tronco, expondo tanto a região da nuca como todo o membro superior, de modo que se possa avaliar adequadamente a existência ou não de assimetrias musculares, desvios ou deformidades do pescoço, presença de tumorações, de alterações no tegumento, como cicatrizes, descolorações e vesículas, presença de alterações na altura de implantação dos cabelos ou de quaisquer outras características sugestivas de malformações associadas. Na fase de inspeção dinâmica, é avaliada a amplitude de cada um dos movimentos da coluna cervical. Na flexão, o paciente deve ser capaz de encostar o queixo no tórax. E, na extensão, deve-se observar no perfil um alinhamento da fronte e do nariz com o plano horizontal, arco normal de movimento na flexo-extensão 130 graus. Na rotação, o queixo deve estar alinhado com os ombros, arco normal de movimento para cada lado na rotação lateral e 80 graus. Na inclinação lateral, solicita-se para o paciente encostar a orelha no ombro. Deve-se solicitar ao paciente que tente fazer esse movimento sem a mobilização do ombro. Arco normal de movimento na inclinação lateral para cada lado, 45 graus. Palpação óssea anterior. Com o paciente em posição supina para relaxamento da musculatura cervical, palpam-se as estruturas nas regiões anterior e posterior. Na região anterior, muitas estruturas são usadas como pontos de referência para a localização das vértebras. Assim, pode-se palpar o osso hioide acima da cartilagem tireoidiana, o qual se opõe ao corpo vertebral do C3. A cartilagem tireoidiana, cujo ápice é vulgarmente denominado pomo de Adão, encontra-se no nível de C4. O primeiro anel cricoide, parte integrante da traqueia, situado abaixo da cartilagem, opõe-se a C6. Palpação óssea posterior. Na região cervical posterior, pode-se palpar superiormente o occipício. Neste, encontra-se a protuberância occipital externa, em forma de cúpula, na linha média, e lateralmente a essa, a linha nucal superior. Lateralmente a essa linha se encontra o processo mastoide. Já na linha média posterior, se encontram os processos espinhosos das vértebras cervicais, sendo facilmente palpáveis os de C2 e C7. Os de C1, C3, C4, C5 e C6 estão localizados mais profundamente. Deve-se tentar palpá-los à procura de dor, crepitação ou desalinhamento. Palpação de partes moles. A palpação dos tecidos moles do pescoço divide-se em duas zonas clínicas, a face anterior e a face posterior. A palpação da face anterior é facilitada quando o paciente permanece em decúbito dorsal, visto que nessa posição os músculos ficam mais relaxados. Músculo esternocleidomastoide. O paciente deve estar com a cabeça voltada em direção contrária ao lado que se quer examinar, tornando o músculo mais saliente próximo à sua inserção tendinosa. Deve-se procurar por discrepâncias de trofismo ou tônus, presença de dor à palpação, tumorações e abaulamentos como hematomas. Cadeia linfática, localizada na borda medial do esternocleidomastoide. Quando os linfonodos regionais estão normais, normalmente apresentam-se impalpáveis no exame físico. As adenomegalias dessa região geralmente refletem infecções do trato respiratório superior. Glândula tireoide. A glândula tireoide normal é indistintamente percebida, sendo sua consistência elástica. Quando patológica, pode apresentar abaulamentos localizados, causados por cistos ou nódulos geralmente sensíveis à palpação. Glândula parótida. A parótida recobre parcialmente o ângulo da mandíbula, estando impalpável em situações fisiológicas. Em patologias que cursem com aumento da parótida, como parotidites,
O ângulo da mandíbula perderá seu contorno agudo e o local irá adquirir uma consistência elástica pelo crescimento glandular. Fossa supraclavicular. Situa-se superiormente à clavícula e lateralmente à incisura supraesternal. Sua palpação visa a procura de massas e abaulamentos que podem ser devidos a edemas secundários a traumas, como nas fraturas de clavícula. Também adenomegalias e costela cervical. O pulso carotídeo é palpável mediante a pressão das pontas dos dedos índice e médio. A palpação deve ser realizada em um único lado de cada vez, visto que a palpação simultânea pode desencadear o reflexo carotídeo. A amplitude e características dos dois pulsos devem ser comparadas. Face posterior. Para palpar a face posterior do pescoço, posicione-se atrás do paciente, que deverá estar sentado. O músculo trapézio deve ser palpado ao longo de toda a sua extensão, desde a origem até a inserção, devendo ser avaliados dor à palpação, abaulamentos e tumorações, além de discrepâncias de tamanho ou contorno. Os gânglios linfáticos da face anterolateral do trapézio são normalmente impalpáveis, podendo aumentar de volume e se tornar sensíveis às mãos do examinador em certas condições patológicas. Nervos occipitais maiores. Para avaliação dos nervos occipitais maiores, deve-se palpar ambos os lados da protuberância occipital externa na base do crânio. Caso estejam inflamados, geralmente decorrentes de traumas, são facilmente palpáveis devido ao seu espessamento. Sua inflamação é frequentemente com cefaleia. O ligamento nucal superior nasce na protuberância occipital externa e se estende até o processo espinhoso de C7. Durante a palpação dos processos espinhosos, o ligamento nucal superior será percebido pela ponta dos dedos do examinador. Deve-se buscar ativamente por pontos ou regiões de dor, que são sugestivos de defeitos intrínsecos ou estiramentos desse ligamento em lesões por flexão da nuca. Testes especiais. Teste da distração. Com o paciente sentado e as mãos do examinador no queixo e na região posterior da cabeça do paciente, realiza-se a distração da região cervical, a qual, ao abrir os forames intervertebrais, pode aliviar a dor consequente à compressão radicular nesse nível. Em seguida, realize a manobra de Spurgeon. Realizada com uma flexão lateral da cabeça do paciente, na qual o examinador realiza a pressão sobre o topo da cabeça. O teste é positivo quando ocorre aumento dos sintomas radiculares referente à raiz atingida. Em seguida, realize o teste do alívio e abdução do ombro. Um sinal potencialmente útil na avaliação clínica de radiculopatia cervical é o teste que produz alívio na abdução, teste da abdução do ombro. Em posição sentada, solicita-se que o paciente ativamente coloque a mão na extremidade afetada no topo do crânio. Melhora substancial ou alívio da dor no membro ipsilateral sugere a compressão da raiz nervosa, geralmente na região de C5 a C6. O sinal de Lhermitte é usado para o diagnóstico de irritação meníngea, sendo visualizado também na esclerose múltipla. Com o paciente na posição sentada, flexe a cabeça de encontro ao tórax, podendo-se sensibilizar o teste com a flexão dos quadris. É positivo quando o paciente refere dor ou parestesias, podendo também se queixar de dor irradiada para as extremidades. O teste da artéria vertebral testa a patência das artérias vertebrais, as quais atravessam os forames vertebrais. Com o paciente em posição supina, deve-se ser mantido nas seguintes posições por pelo menos 30 segundos. O teste da artéria vertebral testa a patência das artérias vertebrais, as quais atravessam os forames vertebrais. O paciente em posição supina deve ser mantido nas seguintes posições por pelo menos 30 segundos. Extensão cervical, rotação para a direita e rotação para a esquerda. A rotação para ambos os lados deve ser com o pescoço estendido. A rotação para a direita geralmente afeta a artéria vertebral esquerda e vice-versa. Os sintomas de estenose são tonturas, sensação de cabeça vazia e nistagmo.
Para a realização da manobra de Valsalva, o paciente deve prender a respiração e fazer força como se fosse evacuar. Com a manobra, ocorre aumento da pressão intratecal, agravando os sintomas de eventuais lesões que comprimem o canal, como tumores e hérnias de discos cervicais. Para a realização do teste da extensão da raiz. Este teste é usado para avaliar a compressão radicular. É realizado passivamente. O paciente tem seu braço estendido, abduzido e externamente rodado, com o cotovelo e o punho estendidos, e em seguida a cabeça inclinada para o lado oposto. Esse teste pode reproduzir dor radicular causada pela irritação das raízes nervosas. Em seguida, para a realização do teste de Edson, teste a permeabilidade da artéria subclave, que pode ser comprimida pela primeira costela ou contratura dos músculos escaleno anterior e médio. O teste é executado palpando-se o pulso radial. Deve-se abduzir e rodar externamente o membro superior do paciente. Em seguida, o paciente deve prender a respiração e mover a cabeça em direção ao membro examinado. Qualquer compressão da artéria será percebida, como diminuição ou mesmo desaparecimento do pulso quando o paciente roda a cabeça. O exame neurológico dos membros superiores deve ser parte rotineira da semiologia do segmento cervical da coluna vertebral. O médico fica de frente ao paciente em posição ortostática e avalia cada uma das raízes cervicais. Em C5, testa-se a força muscular do músculo deltoide por meio da avaliação da abdução do ombro e do músculo bíceps braquial por meio da avaliação da flexão do cotovelo. Testa-se a sensibilidade na face lateral do braço. Testa-se o reflexo bicipital pela percussão do tendão bicipital com o martelo. Em C6, o médico testa a força dos extensores do punho. Testa-se a sensibilidade no primeiro quirodáctilo e na face lateral do antebraço. Testa-se o reflexo braquiorradial pela percussão do estiloide do rádio com o martelo. Em C7, testa-se a força muscular do tríceps braquial por meio da extensão do cotovelo. Testa-se a sensibilidade do terceiro quirodáctilo. Testa-se o reflexo tricipital por meio da percussão do tendão tricipital. Em C8, o médico testa a força muscular do flexor profundo do terceiro dedo. Testa-se a sensibilidade no quinto quirodáctilo. Em T1, testa-se a força dos abdutores dos dedos. Testa-se a sensibilidade na face medial do cotovelo. Inspeção da coluna torácica, com o paciente em pé, despido e de costas para o examinador. Observa-se o alinhamento dos ombros e escápula, a linha média e simetria do triângulo de Tari. Em seguida, pede-se ao paciente para elevar ambos os membros superiores, deixando-os paralelos ao solo. Pode-se então observar se lordose cervical e lombar estão compensadas pela cifose torácica ou não. Finalmente, o examinador observa a presença dos músculos peitorais, o alinhamento dos mamilos e eventuais deformidades na caixa torácica. Alinhamento da coluna torácica. Com o paciente em pé e sem camisa, coloca-se um fio de prumo apoiado na sétima vértebra cervical.
Esse fio deve acompanhar a linha média até o sulco interlúdeo e observa-se se há desvio entre o fio e a linha média. Mobilidade da coluna torácica. Com o paciente em pé, de costas para o examinador, mede-se a distância entre os processos espinhosos de C7 a T12 com o auxílio de uma fita métrica. Em seguida, o paciente realiza a flexão da coluna e a mensuração é repetida. No indivíduo normal, a diferença entre as mensurações é de no mínimo 2,5 cm. Teste da inclinação anterior. O paciente realiza a flexão do tronco, deixando o dorso na altura dos olhos do examinador, paralelamente ao solo. Dessa forma, pode-se examinar a giba dorsal ou lombar secundária à rotação, que é característica da escoliose. A magnitude da escoliose pode ser medida em centímetros com o auxílio de um goniômetro e uma régua. O goniômetro é posicionado no ápice da giba e nivelado a 0 graus paralelo ao solo, enquanto que no lado oposto mede-se a distância do gradil costal ao goniômetro. Teste da expansão torácica. Com o paciente sentado, o examinador posiciona a fita métrica ao redor do gradil costal deste, na altura dos mamilos, e solicita uma inspiração forçada. Deve-se obter uma amplitude de pelo menos 3 centímetros entre a expiração e a inspiração profunda. Se essa amplitude estiver reduzida, pode significar calcificação dos ligamentos costotransversais, caracterizando uma espondilite anquilosante. Avaliação da rotação da coluna. Com o paciente em decúbito lateral, realiza-se a rotação da coluna à procura de dor. O examinador fixa a pelve que não toca a maca em uma direção e move o ombro oposto na direção contrária. Com o paciente de costas, observa-se a lordose lombar fisiológica. O desaparecimento desta curvatura com retificação da coluna ocorre nas espondilites e espondiloartrites, ou nas pessoas que trabalham encurvadas com a coluna fletida, como agricultores. É importante examinar a pele, principalmente próximo ao sulco interglúteo, área relativamente frequente de psoríase. O movimento de flexão da coluna lombar varia de 40 a 60 graus. A extensão da coluna lombar varia de 20 a 35 graus. O movimento de inclinação lateral varia de 15 a 20 graus. A rotação varia de 3 a 18 graus. A amplitude dos movimentos da coluna lombar varia com a idade e sofre influência da flexibilidade das articulações e do grau de alongamento dos músculos isquiotibiais. Para a palpação da coluna lombar, traça-se uma linha reta sobre as espinhas ilíacas posteriores, localizando o S1 na coluna. Conta-se as apófises vertebrais através de dígito-pressão. Outro modo de verificar a altura de um problema lombar é traçando uma linha transversal ao nível do umbigo, que corresponde na face posterior a L4. A dígito-pressão é realizada sobre as apófises espinhosas entre os espaços intravertebrais. O teste de Schober modificado é utilizado para identificar pacientes que apresentam limitação verdadeira da mobilidade da coluna lombar. Com o paciente na posição ortostática, é delimitado um espaço de 15 centímetros, 10 centímetros acima e 5 centímetros abaixo do processo espinhoso de L5. Após o posicionamento da fita métrica, solicita-se ao paciente para flexionar a coluna lombar e verifica-se a diferença entre as medições. O teste é positivo se não ocorrer um aumento de pelo menos 6 centímetros. No teste de Hoover, com o paciente em decúbito dorsal, solicita-se que o examinador realize uma elevação dos membros inferiores, sustentando pelos calcanhares,
Normalmente, o paciente realiza força para baixo no membro oposto ao que está sendo testado. A ausência desta força sugere simulação. No teste de Milgram, com o paciente em decúbito dorsal e pernas retificadas, solicita-se ao paciente que realize uma elevação de 5 centímetros dos membros inferiores, mantendo-se nesta posição. A ausência de dor após 30 segundos nesta posição afasta patologias intratecais ou extratecais. Neste teste, há o estiramento dos músculos iliopsoas e musculatura anterior do abdômen. Iniciaremos os testes para mobilização da articulação sacroiliaca. Teste de mobilização pélvica. Com o paciente em decúbito dorsal, coloca-se os polegares sobre a espinha ilíaca antero-superior e as palmas sobre os tubérculos ilíacos. Em seguida, realiza-se uma compressão em direção à linha média. Se houver dor, pode haver patologia nessa articulação. Sinal de Gaessner. Com o paciente em decúbito dorsal, o examinador flexiona os joelhos do paciente e aproxima-os em direção à face anterior do tórax. Aproxima o paciente da borda da mesa, de modo que a nádega ipsilateral e a perna sem sustentação fique pensa. Dor indica patologia nesta articulação. No teste de Patrick Fabeli, com o paciente em decúbito dorsal, joelho e quadril fletidos, com o pé apoiado sobre o joelho contralateral, realiza-se a estabilização da pelve com uma das mãos, enquanto a outra exerce pressão sobre o joelho. O teste é positivo se o paciente apresentar dor na sacroiliaca testada. Sinal de Bill. Com o paciente em decúbito dorsal, joelhos fletidos e braços cruzados sobre o tórax, o examinador pede para que ele tente elevar as costas. Observar se a cicatriz umbilical se moverá. Se não se mover, o teste é negativo. Se positivo, a cicatriz irá se mover para o lado da musculatura abdominal anterior e para as punhais acometidas, inervados por T5 a T12 e L1. Teste de Lacet. Com o paciente em decúbito dorsal, realiza-se uma flexão do joelho e quadril do paciente em 90 graus, com extensão progressiva do joelho. O paciente refere dor de 35 a 75 graus de extensão se teste positivo. Em casos de hérnia de disco L4 e L5 e L5 e S1, o paciente irá apresentar sintomas de crise de dor. Teste de estiramento de nervo femoral. Teste de Nápoles. Com o paciente em decúbito ventral, o examinador realiza flexão passiva do joelho. O aparecimento de dor na região lombar, nádegas ou coxas pode indicar compressão das raízes de L2 e L3. O exame neurológico permite a identificação do nível da lesão e é realizado por meio da avaliação da sensibilidade, da motricidade e dos reflexos. A avaliação motora da coluna lombar inicia com a avaliação do nível L1, L2 e L3. Para testar esses níveis, o paciente deve estar sentado na borda da maca e você estabiliza a pelve dele, segurando com uma mão na crista ilíaca do lado avaliado e a outra deve estar segurando no fêmur distal, próximo ao joelho. Em seguida, solicite que o paciente levante a coxa e avalie a força muscular. Repita o mesmo movimento com o outro lado e compare. Para avaliar o nível L4, solicita-se que o paciente execute a inversão do pé. Compare os dois lados. Em seguida, teste o nível L5, solicitando ao paciente que realize a dorsiflexão do hálux. Compare os dois lados. Finalmente, solicita ao paciente que execute o movimento de reversão do pé. Este movimento avalia o nível S1. Para avaliar os níveis L4 e L5, solicite ao seu paciente que execute a marcha sobre os calcanhares.
Em seguida, solicite ao seu paciente que caminhe sobre as pontas dos pés. Esse teste avalia os níveis S1 e S2. Teste neurológico da sensibilidade avalia os dermatos de L1 a S1. O dermato de L4 cobre a face medial da perna, cobrindo também a face medial do primeiro metatarso. O dermato de L5 cobre a face lateral do fêmur e o dorso do pé. O dermato de S1 cobre o maléolo lateral e a face lateral da superfície implantar do pé. Reflexo patelar. Esse teste avalia o nível L4. É pesquisado através da percussão do tendão patelar, nervo femoral, que apresenta extensão súbita da perna. O reflexo de Aquiles, ou reflexo aquileiro, teste o nível S1. Esse teste é realizado através da percussão sobre o tendão de Aquiles. A resposta normal é a flexão plantar do pé. O contato inicial começa com o contato do calcâneo ao solo. O tornozelo encontra-se em posição neutra, enquanto o joelho apresenta a extensão completa e o quadril está levemente fletido. Em resposta à carga, ocorre uma flexão plantar do tornozelo e o joelho flete um pouco. No médio apoio, o tornozelo apresenta dorsiflexão e o joelho e o quadril começam a se estender de maneira passiva. No apoio terminal, o tornozelo atinge seu ponto máximo de dorsiflexão durante a marcha. Inicia-se a preparação para a liberação do membro para o balanço. O joelho permanece em extensão máxima, enquanto que o quadril atinge cerca de 20 graus de extensão de maneira passiva. No pré-balanço, o tornozelo realiza a flexão plantar e o joelho flete de maneira passiva. Também ocorre flexão do quadril de maneira passiva. Ao final desta etapa, ocorre a liberação do pé do solo e termina a fase de apoio. No balanço inicial, ocorre redução da flexão plantar do tornozelo, enquanto o joelho aumenta sua flexão e o quadril também. O objetivo desta etapa é liberar o pé para a fase de balanço. No balanço médio, o tornozelo atinge a posição neutra, enquanto que o joelho começa a estender passivamente. Nesta etapa, o quadril atinge sua flexão máxima, também de maneira passiva. No balanço terminal, o tornozelo está em posição neutra, a fim de posicionar o pé de maneira adequada ao contato inicial. O joelho é estendido e o quadril permanece flexionado. Assim, completa-se o ciclo de marcha. O ciclo de marcha é iniciado com o contato do calcâneo ao solo e termina quando o mesmo calcâneo toca o solo novamente. É dividido em duas grandes fases. A fase de apoio, que corresponde a 60% do ciclo de marcha e tem como principal característica o contato do pé ao solo, e a fase de balanço, em que o pé não tem contato ao solo e representa 40% do ciclo. Avalia-se a largura da base, a face de impulso dos pododáctilos, o comprimento da passada, a oscilação dos braços, os tremores, movimentos excessivos dos quadris, presença de inclinação e possíveis ruídos. Pede-se para o paciente realizar vários ciclos de marcha normal, com e sem calçados.
em 2 incidências. Pede-se para o paciente andar na ponta dos calcanhares, em 2 incidências. Pede-se para o paciente andar na ponta dos pés, em 2 incidências. Pede-se para o paciente andar com um calcanhar em contato com os dedos do outro pé, em 2 incidências. Pede-se para o paciente andar para frente e para trás, com os olhos fechados, ao longo de uma linha reta. Pede-se para o paciente caminhar e parar subitamente. A marcha em equino dos tornozelos é encontrada em pacientes com paralisia cerebral, distrofias musculares e miopatias, além de poder apresentar um caráter idiopático. É caracterizada pela flexão plantar dos tornozelos durante todo o ciclo de marcha, a redução da estabilidade da marcha e aumento do gasto energético. A marcha em agachamento ocorre na paralisia cerebral e mais raramente na mielomeningocele nível sacral alto. É caracterizada pelo aumento da flexão dos joelhos e da dorsiflexão dos tornozelos durante toda a fase de apoio. Ocorre a redução do comprimento de passos e aumento do gasto energético ao nível do mecanismo extensor dos joelhos. A marcha em recurvato dos joelhos pode ser encontrada na paralisia cerebral e como sequela de traumas ao nível desta articulação. É caracterizado pelo aumento da extensão dos joelhos durante a fase de apoio, além de gerar grande instabilidade na marcha, tem forte correlação com a degeneração articular a longo prazo. A marcha em rotação interna dos membros inferiores, decorrente do aumento da anteversão femoral, também pode ser encontrada em pacientes que apresentem deformidades nos pés ou redução da torção tibial externa. Tal marcha reduz a estabilidade no apoio, dificulta a liberação do pé para a fase de balanço e aumenta a incidência de patologia fembropatelar a longo prazo. A marcha com padrão hemiparético é encontrada com frequência em pacientes com paralisia cerebral, sequelagem TCE e AVC. É caracterizado pela assimetria com rotação externa do hemicorpo envolvido, hiperextensão do joelho acometido na fase de apoio e dificuldade para liberar o pé para o balanço. O glúteo médio é o principal abdutor do quadril e atua levando a pelve do lado oposto ao membro de apoio, equilibrando o tronco sobre o quadril. Se o glúteo médio estiver paralisado, a pelve do lado oposto ao membro de apoio cairá, sinal de Trendelenburg positivo. E o paciente, a cada fase de apoio da marcha, desviará seu tronco em direção ao lado do glúteo médio debilitado, tentando retornar o centro de gravidade para o lado que está sustentando o peso. A hipotonia do glúteo médio é demonstrada pelo sinal de Trendelenburg. É um sinal observado durante a inspeção estática, enquanto o paciente se apoia apenas sobre o membro afetado.
Na presença de hipotonia, o quadril oposto ao lado acometido estará descido. Eis o teste negativo e o teste positivo, com hipotonia no lado direito. O glúteo máximo é o principal extensor do quadril. O paciente com paralisia desse músculo hiperestende seu tronco para trás quando apoia o peso do corpo sobre o membro afetado, trazendo o centro de gravidade posteriormente ao eixo da articulação do quadril. Esse mecanismo compensatório evita que o quadril, durante sua flexão, seja insuficiente e ocorra falha com a flexão abrupta. O quadríceps femoral é o principal extensor do joelho. É essencial para subir escadas e estabilizar a articulação. Na hipotonia do quadríceps, o paciente manterá o joelho fletido na fase de apoio e inclinará o tronco para frente, por vezes tentando estender o joelho com a mão. Gastrocnêmio missório ou tricepsural são responsáveis pela propulsão final para a frente no desprendimento dos dedos na fase de apoio. Se paralisados, o paciente apresenta marcha em calcâneo ou marcha do pé plano, sem que haja impulso dos pododáctilos. O paciente com comprometimento do nervo fibular ou fraqueza dos músculos dorsiflexores do pé não consegue manter seu tornozelo dorsifletido na fase de oscilação, mantendo-o em flexão plantar, pé caído. Para não arrastar seus dedos no solo, o paciente roda externamente e eleva o membro inferior, fletindo excessivamente o joelho e o quadril. Ainda assim, a ponta do sapato pode arranhar o solo, produzindo uma marcha conhecida como escarvante. A musculatura posterior da coxa, formada pelos músculos semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral. Esses músculos contraem-se para desacelerar a oscilação, permitindo apoio do calcanhar de forma controlada e suave. Em vigência de sua hipotonia, o apoio do calcanhar se fará de maneira abrupta, o que espessará o coxim do calcanhar e hiperestenderá o joelho. Marcha parkinsoniana, fascinante. O paciente apresenta postura de discreta flexão geral, coluna para frente, cabeça, tórax, cotovelos, quadris e joelhos moderadamente fletidos. Apresenta pouco balanço dos braços e pode haver tremores distais. Há dificuldade de iniciar a marcha e de virar-se, executando esse movimento em blocos. Os passos são curtos e cambaleantes, podendo se apresentar cada vez mais rápidos, caracterizando o padrão fascinante. Marcha coreica, caracterizada por passos irregulares, movimentos involuntários, tipo dança, arrítmicos e aperiódicos, que predominam nas extremidades distais dos membros, principalmente nos superiores, e que se acentuam quando o paciente faz meia volta. Marcha talonante, presente na ataxia sensitiva, é causada pela interrupção das vias proprioceptivas e ocorre, por exemplo, na etapa dorsalis. O paciente perde a noção de posição e movimento dos membros inferiores e depende de estímulos visuais para a coordenação, mantendo seus olhos sobre os pés durante toda a marcha. Ele usará uma base de apoio alargado e caminhará elevando e descendo os pés abruptamente. A ataxia cerebelar caracteriza-se por movimentos erráticos, comprimento de passada variável e uso de base alargada. O paciente pode oscilar para qualquer direção e é incapaz de andar em linha reta ou de manter o equilíbrio com a base fechada.